Olá, seja bem-vindo. Começa agora mais uma edição do programa Mundo Afora, aqui direto da cidade de Monverno. A cidade de Monverno é uma cidade que fica aqui no estado de Nova York, mas antes de eu falar da cidade, eu começo esse programa muito preocupado, bastante preocupado com as coisas que estão acontecendo por aqui. E quando a gente coloca a situação, como ela está, o que está ocorrendo de fato, não é nenhum tipo de terrorismo psicológico. É colocar você que está acompanhando diretamente dos acontecimentos, porque a gente vê muitas fake news, muitos exageros, e aqui a gente tem esse cuidado para transmitir para você uma coisa segura e importante. E o mundo afora está aqui, esse compromisso. Fui em algumas cidades, conversei com muitos brasileiros, contratantes, serviçais, enfim, todas as camadas de brasileiros trabalhando. E a situação se agrava porque o presidente Donald Trump, cada vez mais, ele aperta o cerco, ele está realmente colocando os imigrantes, aqueles que não têm documentos, numa situação muito delicada, muito delicada. Por exemplo, hoje já saiu uma notícia que ele determinou que 3 estados aqui nos Estados Unidos, o Arizona, o Texas e a Flórida, se der assistência a imigrante que não tem documentos, vai ter problema. Então, a ordem é comunicar imediatamente às autoridades para que esse imigrante seja deportado. Quer dizer, é uma crueldade, é uma falta de respeito, né? Então, acho assim que você vê tantas informações que a sensação que a gente está aqui parece que nós estamos vivendo 1933. Quem não sabe essa data, pesquisa aí, porque eu não vou falar aqui. É exatamente isso. As pessoas sendo interpeladas em casas, locais de trabalho. Na Flórida, por exemplo, os contratantes da agricultura estão apavorados, porque ninguém compareceu para trabalhar. Então, já está ameaçado o país, a distribuição de alimentos. Quer dizer, é toda uma situação que se agrava por um presidente Donald Trump que não quer saber, ele tem uma austeridade, tudo bem, ele é presidente, mas eu acho que tem que ter uma norma, um bom senso, não exageros. Eu abro o programa aqui com o pastor Ronaldo, que está ao meu lado. O pastor Ronaldo é um líder de comunidade aqui nos Estados Unidos, Monverno, e ele reside na cidade de Yonkers, mas esse programa está feito sendo direto da cidade de Monverno aí para o Brasil, os estúdios nossos aí em Minas Gerais, Poços de Caldas. Então vamos apresentar o que é a cidade de Monverno, exatamente onde nós estamos. Monverno é uma cidade que hoje tem uma prefeita democrata, é a Shani Patterson Hart, e ela é o segundo mandato dela. Monverno tem aproximadamente 70 mil habitantes, uma comunidade brasileira muito forte vive por aqui. Alguns consideram uma cidade de dormitório, porque, na verdade, as pessoas ficam aqui, mas vão trabalhar em outras cidades, em outras localidades. Mas Monverno é o ponto de referência de muitos brasileiros que vêm, né, do sul de Minas, dessa região de Poços, desse condado de cidades, vem para Monverno e daqui ele se estabiliza e segue seu rumo, ou vai para a Flórida, vai para Connecticut, e assim ele vai organizando a sua vida. E essa cidade que você está vendo é exatamente a cidade de Monverno, onde nós estamos fazendo o programa direto aqui dos Estados Unidos. Mas voltando aqui ao pastor Ronaldo Nascimento, eu nunca fiquei preocupado quanto eu estou preocupado agora, porque eu conversei ontem com um imigrante, um brasileiro que está aqui sem documentos, e ele disse o seguinte: eu estou sentindo medo de ir para o trabalho, medo de ir a um restaurante, eu tenho um medo, mas junto a esse medo eu tenho uma responsabilidade, que é o meu filho no Brasil, a minha família no Brasil,
que depende do que eu faço aqui para eles sobreviverem lá, porque a avó de idade, o filho é menor de idade e a esposa dele lá não pode trabalhar. É isso. Estamos aqui vivendo um tempo agora bem desafiador. A América, ela tem vivido um tempo de desafios. A todos aqueles que vieram pelo sonho americano, independente só brasileiro, mas de toda nacionalidade que vem para esse país, ele vem com projetos, com planos, e o presidente atual, Donald Trump, ele está exigindo, né, está usando aí de toda a sua autoridade como presidente para poder tentar, creio que, organizar um pouco aquilo que ficou desorganizado. Só que tudo isso precisa ser feito com muita cautela, com muito cuidado, porque existem pessoas que vieram aqui, trabalhadores, pais de famílias, como você disse, que estão sustentando seus entes queridos aí e nos outros países. Então, o tempo é desafiador, difícil. Como pastor aqui, temos procurado a orientar os membros da igreja por causa da preocupação, do medo, da inquietude. As pessoas estão realmente passando por um tempo de terror, de medo, alguns até deixando de ir trabalhar. Pastor, eu venho aos Estados Unidos fazendo esse trabalho há 34 anos. Não são 34 meses, não são 34 semanas. 34 anos. Mas confesso para você que está vendo, acompanhando o programa agora, eu nunca vi uma situação tão preocupante quanto a que está acontecendo agora. Sabe, é uma coisa assim que eu sinto, fico afetado, contaminado por esse medo, porque são brasileiros. Mas, além dos brasileiros, existem outras comunidades. São pessoas simples, que estão trabalhando, colaborando com o país e agora deparam com, sabe, um presidente que é de uma prepotência, falta de bom senso e age com intolerância. Essa é a razão. É a grande verdade. Como você disse, no estado da Flórida mesmo, a questão de saúde, deles irem a uma consulta médica e poderem passar por uma situação que vai mudar o destino dessas pessoas. Então, isso realmente eu vejo como uma falta de bom senso, vejo com um pouco de autoritarismo. Eu creio que o país, né, tanto os democratas e os republicanos, precisa haver um bom senso. E eu creio que os democratas já estão trabalhando em cima disso também. Nós temos visto isso, debates na Casa Branca, no Congresso, em que para tentando parar ou frear, né, essas decisões do presidente Donald Trump. E um senador foi algemado. Um senador aqui, americano, ele foi algemado porque ele tentou intervir numa situação, ele foi empurrado, algemado, quer dizer, toda essa questão da imigração. Exatamente, esse senador ele foi fazer perguntas, né? Foi questionar acerca da atitude das forças que havia sido chamada para poder estar ali no estado da Califórnia, A né? Guarda Nacional Americana que foi E ele, chamada pelo Trump. e ele foi fazer uma pergunta, então ele foi posto para fora de uma forma bem brusca e algemado. Então isso também está dando muito o que falar, repercutindo muito em toda aqui nos Estados Unidos, porque chega a ser um ponto inadmissível, né? O tratamento, como esse senador ele disse, se eles estão fazendo isso com um senador, imagine com um cozinheiro, imagine com uma pessoa que não tem uma cidadania. É muito preocupante. Pois é, nós estamos aqui na cidade de Monfort, nós estamos ao vivo, esse é o programa Mundo Afora. O pastor Ronaldo Nascimento, ele vai voltar daqui a pouco, viu, pastor? O pastor vem, ele vai, porque hoje, amanhã, nesse domingo é Dia dos Pais. Tudo bem, gente? Nesse domingo é Dia dos Pais aqui nos Estados Unidos. Então, há uma comemoração. Daqui a pouco o pastor Ronaldo volta para falar do Dia dos Pais, que aqui nos Estados Unidos é comemorado nesse domingo, né? Dia 15 de junho,
é o Dia dos Pais aqui nos Estados Unidos. O pastor Ronaldo vai lá, que ele está comandando aqui a questão da igreja, e daqui, nós estamos aqui no templo da igreja do pastor Ronaldo, ele cedeu para que nós fizéssemos, e eu vou chamar um outro brasileiro, que ele trouxe para a gente o que está escrito na Estátua da Liberdade, porque a Estátua da Liberdade é o símbolo, né? Uhum. Então, ele vai falar sobre isso. O pastor Ronaldo daqui a pouco volta, e aqui é um Senta Levanta, nós estamos ao vivo, mas é assim, gente. Obrigado, pastor, até daqui a pouco. E eu vou chamar, que ele vem para cá, que é o Francisco Carvalho, tudo bem? Francisco, você veio de que cidade para estar aqui com a gente? De New Rochelle. Ele veio de New Rochelle para estar aqui. New Rochelle também abriga uma comunidade brasileira muito grande, Sim, né? sim, tem bastante brasileiro. Bastante brasileiros que trabalham. Lá e você mora em New Rochelle. New Rochelle. Você está há quanto tempo aqui? Desta vez, 4 anos. 4 anos. E você trabalha com o que aqui? Agora eu estou na área da construção civil. Ele está na área da construção civil. Agora, o Francisco, para quem teve a oportunidade de subir pela Estátua da Liberdade, por dentro da estátua, tem um floor, uma parte que existe algumas, vamos dizer, alguns ensinamentos, né, para todos os imigrantes, porque é lá que fazia imigração. Sim, era o porto de entrada. Era o da porto de questão. entrada, e tem uma placa na Estátua da Liberdade, que é o símbolo da liberdade, que dá direito ao imigrante estar aqui. O que diz? Fala para a gente. Na verdade, é um poema, né? Fala um pouquinho mais alto, Na Francisco. verdade, é um poema. E esse poema está... Ele está nessa... É uma placa que está no pedestal da Estátua da Liberdade. E ele foi dedicado a todos os imigrantes que Ok. chegavam naquela época, que era o porto de entrada aqui dos Estados Unidos. E ele diz o seguinte: não como o gigante de bronze da fama grega, com membros conquistadores de terra em terra. Aqui, em nossos portões banhados pelo mar e pelo sol, estará uma mulher poderosa, com uma tocha, cuja chama é o relâmpago aprisionado, e em seu nome, Mãe dos Exilados, de sua mão farol, brilha em boas-vindas ao mundo inteiro, seus olhos suaves comandam o porto de pontes aéreas que emoldura cidades gêmeas. Guardem, terras antigas, sua pompa histórica. Ela grita, com lábios silenciosos: deem-me, seus cansados, seus pobres, suas massas amontoadas, ansiando por respirar livremente o miserável refúgio de sua costa fervilhante. Enviem-me estes, os sem teto, arrasados pela tempestade. Eu ergo minha lâmpada ao lado da porta dourada. Esse poema foi escrito em 1883 por Emma Lazarus. Então, para você ver o que isso traduz, que o país está de braços abertos para receber os imigrantes, é uma tradição dos Estados Unidos receber imigrantes. Então, o que está acontecendo exatamente nesse momento? O imigrante está sendo exatamente uma opressão muito grande, as pessoas estão intranquilas, e tudo isso que a gente está colocando é uma situação que ocorre no momento, tá? Então, de novo, eu tive em várias cidades aqui dos Estados Unidos, conversei com muitos imigrantes, imigrantes que contratam, imigrantes que são contratados, restaurantes, bares, enfim, na construção. Então, a preocupação é exatamente essa. E muitos, por exemplo, quem tem documento está preocupado com quem não tem, porque ele sabe que a pessoa trabalha, que a pessoa está investindo, está dedicando e está passando por isso, né, Francisco? Verdade. Às vezes por desvio de alguns, a maioria paga, né? Acho que isso é o que o presidente acaba entrando em conflito.
porque ele está buscando todos os imigrantes, independente se você é criminoso ou não. E aqui, as pessoas que vêm buscar o exílio de liberdade, como está aqui, como é esse farol, essa estátua que está lá para simplesmente acolher os imigrantes, não é isso que está acontecendo agora. Então, como você disse na abertura, você vê com preocupação, e é realmente de preocupar, essa caça aos imigrantes que o presidente dos Estados Unidos está fazendo. Você falou a verdade, a casa, por exemplo, as pessoas estão sendo abordadas, por exemplo, na construção, quando está trabalhando, abordadas em restaurantes. Então, quer dizer, vai ter agora em Miami um Mundial de Clubes, que acontece nesse domingo. E o ICE e a Patrulha de Fronteira já avisou que eles vão estar no estádio. Quer dizer, já criou um terror. Imagina, um estádio onde você vai para divertir e, de repente, você depara com a polícia de imigração, o ICE ali. Quer dizer, muita gente não vai, porque o índice de pessoas que estão se legalizando no país é muito grande, o índice de pessoas que realmente têm essa preocupação é muito maior. Então, o Mundial de Clubes, os organizadores estão apavorados, porque com certeza vai prejudicar. E tem outro detalhe também, que eu recebi muitas informações, eu tenho recebido muitas informações, e aqui é de um colega de trabalho. O Adriano, a gente tem até a foto dele, é de um radialista, ele é muito conhecido lá em Massachusetts. Ele é conhecidíssimo lá. O nome dele, ele está aqui, olha. Só um detalhe, ele tem 6 filhos. É o Freeley Brás. Ele tem 6 filhos. E o que aconteceu? O ICE abordou ele, mesmo com o trabalho que ele tem de orientar o pessoal, enfim, as pessoas, o ICE a Polícia de Imigração deu 15 dias para ele deixar o país. Então, quer dizer, os filhos ficam, porque nasceram aqui, são 6 filhos, a esposa fica porque ela é americana, mas ele tem que ir embora. Então, quer dizer, o pessoal está organizando assim dinheiro, fazendo uma vaquinha para tentar ajudar, porque 6 filhos não é brincadeira. E então ele já foi decretado, ou ele sai, ou a família vai ter problema. Quer dizer, e esses são muitos acontecimentos. Isso é o mínimo do que vem acontecendo por aqui. Então, você que está acompanhando o programa, saiba que é um momento difícil. Pessoas que estão querendo vir para os Estados Unidos, é um momento para vir, Francisco? Não, não é o momento para vir agora, por esse turbilhão de coisas que estão acontecendo, né? Ainda mais ontem deu-se início a uma nova fase de guerra lá no Oriente Médio, com Israel bombardeando o Irã, né? E teve a contrapartida. E o presidente está dando apoio A Israel, né? Os Estados Unidos protege Israel, defende, né? E isso causa o quê? Mais conflito, causa o quê também? Mais demonstração, mais as pessoas saindo às ruas para tentar fazer com que o presidente, pelo menos, as ouçam. E não é o que está acontecendo. E aí você vem de viagem, talvez até como turista, e acaba entrando no meio de um conflito desse. Então, eu acho que o momento seria para aguardar um pouco. Só que eu acredito que isso aí vai parar, porque esse país foi criado, esse país foi constituído por imigrantes. Acho que o Donald Trump ele esquece que americano são os índios, são os nativos. E ele não é nativo. Ele não é. Ele é filho de imigrante. Então, por que essa caça aos imigrantes? Eu acho que isso vai acabar, só que ele é muito prepotente, como você disse no começo, e é o rei da verdade, como muitos falam por aí, e a gente vai ter que aguardar. Então, não é um momento ideal para você tentar buscar o seu sonho americano agora.
talvez mais para E frente. tem um detalhe, você está vindo para os Estados Unidos, então presta atenção, que isso é fato. No seu celular, se tiver, por exemplo, a pessoa está vindo morar nos Estados Unidos, ele deixa aqueles vídeos de despedida, estou chegando, apague. Porque nos aeroportos aqui dos Estados Unidos, essa informação eu recebi, inclusive o Roberto Trevisan trouxe na cidade de Newark para a gente, que ele recebeu essa informação. Se você está vindo para os Estados Unidos, cuidado com o que você tem nas suas redes sociais, porque o oficial de imigração que te atende pode pedir seu celular e pode checar, tá? Então não duvide disso, isso é fato, porque as coisas mudaram por aqui. Então, aqueles Estados Unidos recebe as pessoas, sim, os turistas podem vir, tudo bem, mas dentro de um prazo estabelecido. Agora, quem mora por aqui virou alvo de caça, essa é a verdade, não tem outro comentário, a não ser que tenha documentos, tenha um green card, tenha a cidadania, tudo bem, mas ainda assim é preciso ter cuidado. Então, é muito preocupante, então a gente enfatiza isso, coloca isso, porque é o que está acontecendo no momento. Então, se você está vindo para os Estados Unidos, cuidado com a sua rede social, cuidado com você que está no seu telefone, porque não é todo mundo, mas de repente ele cisma e pode pedir. E aí, se tiver algum detalhe, alguma coisa que comprometa a sua estada no país, eles vão pedir para você voltar ao país de origem. Então, isso é o que está acontecendo. Os Estados Unidos é um país fantástico, dá oportunidades, sempre deu, mas hoje está um momento em que um presidente, o Donald Trump, ele quer colocar ordem na casa. E essa ordem na casa para ele é proteger o sistema de saúde. Ele acha que imigrante lesa o sistema de saúde, não contribui com o país, e está usufruindo, e o americano fica sem atendimento. Quer dizer, isso na cabeça dele. Tanto é que até o Elon Musk, ele saiu do governo porque ele começou a ser prejudicado. As ações dele caiu, e ele deu uma declaração outro dia dizendo o seguinte, que no governo, se referindo ao governo Trump, é muita reunião, diz que disse e não se resolve nada. Ele falou que são ideias envelhecidas e que ele não tem tempo a perder, por isso que ele saiu do governo. Então, isso é o que está acontecendo. Para você que está chegando agora no mundo afora, nós estamos falando direto da cidade de Mount Vernon, aqui nos Estados Unidos. A cidade de Mount Vernon tem aproximadamente 70 mil habitantes, uma comunidade brasileira muito forte, né? E aqui a gente encontra os brasileiros, muito aí da região Poços, sul de Minas, está em peso por aqui, que fica em Mount Vernon, White Plains, Mamaroneck, as cidades aqui do condado, do condado de Westchester, que são 47 cidades aproximadamente, e os brasileiros estão aqui inseridos, e Mount Vernon é o centro de chegada, porque daqui eles vão para outros locais. Chico, eu queria agradecer a tua presença, tá? Chico veio lá de New Rochelle, está aqui, e a gente mostrando toda essa situação do que está acontecendo e você acompanhando. Mundo afora, volta daqui a pouco, a gente vai fazer um rápido intervalo e já voltamos, dando sequência aos acontecimentos ao vivo, aqui, direto dos Estados Unidos, aí para o Brasil, sul de Minas, para as pessoas que nos acompanham. Até daqui a pouco. O Hospital Odontológico Implar é referência nacional em odontologia. Equipado com as mais avançadas tecnologias do mundo, realizamos procedimentos com rapidez e precisão. Nosso laboratório digital próprio garante a qualidade dos nossos serviços. Além disso, temos um consultório com inteligência artificial que aprimora a experiência do paciente. No Implar, a inovação e a excelência caminham juntas para transformar sorrisos. Mais um lindo dia na linda Poços de Caldas. Espera, o que é isso? É o pessoal do escritório da BG Imobiliária acenando para mim. E por falar na BG Imobiliária, você já conhece ela por dentro? Então vou mostrar para vocês.
Fica aqui na Rua Santa Catarina, número 407. Olha aí o Theo, o mascote da BG. Prontinho, já entrei. Aí está o pessoal da BG trabalhando incansavelmente para prestar um excelente atendimento. Para quem não sabe, a BG Imobiliária já existe desde o ano de 1977. Por isso é a melhor e mais tradicional imobiliária de Poços de Caldas. Ela é referência em administração de imóveis, locação, venda de imóveis prontos e empreendimentos na planta. Por isso, siga o perfil da BG para ficar por dentro das melhores novidades de imóveis em Poços. E olha aí o pessoal do digital, eles que cuidam do atendimento online e do marketing. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo voo, pessoal. Senhores passageiros, bem-vindos à Royal Viagens. Nosso destino é te levar a lugares incríveis do mundo. Na sua viagem a lazer ou trabalho, a Royal Viagens garante o melhor preço em passagens aéreas, hotéis, cruzeiros, locação de carro, suporte no passaporte e visto. Siga no Instagram, @Royal Viagens Turismo e faça uma visita na Rua Junqueiras, no Paço das Águas, em Poços de Caldas. E tenha uma boa viagem. Olá, seja bem-vindo. Nós estamos aqui o programa Mundo Afora, direto da cidade de Malvern, aqui nos Estados Unidos. Para você que não sabe, a cidade de Malvern ela fica no estado de Nova York, próximo à ilha de Manhattan, onde muitos turistas desembarcam lá para conhecer. E Malvern está aqui. Malvern, onde tem a famosa Padaminas, que é o ponto de encontro dos brasileiros. Eu estou aqui no templo da igreja do pastor Ronaldo Nascimento, daqui a pouco ele volta. E lembrando, você está vendo aqui atrás esse cartaz azul, é The Father's Day, porque amanhã, ou seja, nesse domingo aqui nos Estados Unidos, dia 15 de junho, é Dia dos Pais. Então, há aquela comemoração. Agora, eu fico perguntando, será que esses pais vão querer ir a restaurantes, muito preocupados com o que está acontecendo? Mas, enfim, deixa eu apresentar a minha convidada que está aqui do lado. É Luísa Loures. Ela é escritora, ela é uma personal trainer de uma academia daqui e também dança, uma dançarina muito atuante. E aceitou o nosso convite. Obrigado por você ter vindo, Obrigada viu, pelo Luísa? convite. Tá? E você é de onde no Brasil? Eu sou de São Paulo, da capital de São Paulo e da Zona Sul. E eu gostaria de começar dizendo feliz Dia dos Pais para todos os papais. Isso. É uma coisa boa que os pais imigrantes têm. Eles têm 2 dias dos pais. Exatamente. Porque no Brasil o Dia dos Pais é em agosto, né, pastor? É agosto, segundo É domingo. agosto, é o segundo domingo de agosto. E aqui, então, seria agora junho, então é comemorado para os imigrantes 2 dias. 2 dias. 2 presentes. E aqui nós realmente comemoramos os 2 dias para os pais. 2 dias. É. Pai. Agora, Heloísa, vamos falar você que é personal trainer na academia, eu até acompanhei uma matéria com ela, os exercícios, toda a responsabilidade, mas você como escritora, formadora de opinião, porque quem escreve sempre tem um olhar especial para um assunto e ele transforma esse assunto numa condição que todo mundo pode acompanhar através do livro. E tem até um provérbio chinês que diz o seguinte, falando de livro, né? Ok. Que uma viagem é equivalente a 1000 livros. E tem um outro que vai mais à frente, que diz o seguinte, a vida é como um livro. Se você não viaja, você não sai da primeira página. Ou seja, tem que ir para o mundo, tem que conhecer para descobrir. O seu livro, ele fala exatamente do quê? Verdade. Todos os meus livros têm teologia, psicologia e justiça criminal neles, que foram as matérias que eu focalizei meus estudos aqui. Certo. E eu gostaria de aproveitar a parte da justiça criminal para dizer
sobre o assunto que você estava falando Do Trump? principalmente do Dia dos Pais, que tem uma defesa que se chama due process. Due process todo policial tem que ter alguma razão legítima para fazer uma parada, para fazer uma abordagem, aqui chama de search and seize. Busca e apreensão. Busca e apreensão. Então, as pessoas não precisam ficar com medo. Desculpa. Elas não precisam ficar com medo, elas precisam simplesmente ter certeza que elas não estão fazendo nada que cause um legítimo motivo para serem abordadas. Por exemplo, se você está dirigindo, dirija direito, não fique saindo da pista, não fique acima da velocidade. Se você, aqui nesse país, não pode sair com bebidas alcoólicas na rua, tem que cobrir a bebida. Não é nem por causa da bebida em si, é por causa de... eu creio que é por causa da propaganda. E crianças também, né, que podem ver. Né? Então, obedeça às leis do país, são diferentes das nossas. A gente aqui não leva bebida para uma praia. Então, não é só pode obedecer às leis do país e nenhum policial tem direito de te parar. E mesmo se ele te parar, ele tem que te deixar ir. E mesmo se vier à corte, ele pode perder a licença dele simplesmente porque ele fez uma parada ilegal. São coisas que ocorrem e tem que ter muito cuidado por aqui. Por exemplo, essa semana eu entrevistei uma advogada de imigração lá na cidade de Newark, né? E ela disse que se a polícia parar você, imigrante, e pedir documentos ou alguma coisa, desde que você não esteja, é o que você acabou de dizer, desde que você não esteja cometendo alguma infração, a primeira pergunta que se faz, no caso ao policial, é o seguinte: qual o motivo do senhor estar me abordando se eu não cometi nenhum tipo de crime? E a pessoa tem o direito a até não dizer o nome, mas é difícil, porque quando você está aqui nos Estados Unidos, para um policial, as pessoas têm receio, ainda mais agora. Então, ela não vai ter esse controle, né, essa afronta, porque, na verdade, é uma afronta, né? Quer dizer, afronta, ou seja, defendendo os seus direitos. Mas o imigrante por aqui, não todos, mas a maioria, eles estão tão preocupados com o trabalho, com as coisas, que quando acontece uma situação dessa, eles não têm esse autodefesa, já fala nome, já não tem documentos, e aí acontece uma série de coisas. Mas, voltando na advogada, ela disse, exatamente como você colocou, se não está cometendo alguma infração, um policial não tem como, né, autuar a pessoa, enfim, abordar e tentar prender alguma situação dessa forma. E esse é um ponto muito importante que você falou, e perdão pela tosse, eu tenho ácido reflexo, então é difícil controlar a tosse de vez em quando. Mas esse é um ponto muito interessante, contudo, é importante a pessoa saber que policial é um ser humano que está com uniforme, está com armas letais e que tem emoções que a gente desconhece, controle sobre essas emoções que a gente desconhece, e o abuso das autoridades aos civis são grandes, então a gente tem que tomar muito cuidado. Sim, pergunte qual é a razão, contudo, não discuta com o policial. Deixa ele dar o ticket, deixa ele fazer o que for. Na hora que você for falar com o juiz, aí você explica o seu caso ao juiz. E é o juiz que vai cancelar o seu caso. Então, eu vou à corte várias vezes, sempre que eu recebo um ticket que eu não concordo, não discuto com o policial, jamais vou discutir com uma pessoa que tem uma arma e que pode usar e que pode pretender que aquele crime nunca existiu, e a gente vê isso nas televisões o tempo todo, e isso acontece muito aqui. Os Estados Unidos não mostram tanto as notícias do dia a dia quanto o Brasil, eles escondem. Então, jamais discuta com o policial. Simplesmente pode perguntar qual foi o motivo, mas
com muito cuidado também, Mas né? obedeça e depois converse lá na corte. O melhor é a medida preventiva. Faça tudo muito direitinho mesmo para não ter esse problema. Agora, se tiver o problema, espere para ir à corte. O policial, ignora o policial. Vai antes ou depois é na corte. Você trouxe um livro, deixa eu Sim. mostrar a capa aqui. Esse é um dos livros da Heloísa. Esse livro fala exatamente o quê, Luiz? A parte da teologia, ele simplesmente menciona o nome de Jesus de uma forma muito leve para qualquer pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, tenha outras crenças, a poder ler e não se sentir com a sua crença pessoal invadida ou ameaçada. Gente, até um adendo aqui no que a Heloísa está falando. Estou conversando com a Heloísa, ela é escritora, personal trainer, também dança, em shows, apresenta, muito bacana. Agora, Heloísa, é o seguinte, o pastor Ronaldo está até aqui acompanhando a gente. Vamos falar da comunidade brasileira. O brasileiro, quando chega nesse país, quando você vai morar, falar dos Estados Unidos, porque eu senti isso. Quando você chega aqui, é uma coisa tão assim, inexplicável, porque você tem tudo que você precisa, você tem todas as possibilidades na questão material, mas o espiritual, o lado mesmo, conexão com Deus, para quem crê. Se você não crê, é cético, mas eu estou falando para as pessoas que creem. Você tem que ter uma ligação, você tem que ter uma base espiritual, porque você não sobrevive nesse país. Porque tudo aqui é muito mecânico, rápido, ou seja, os Estados Unidos é o mundo da mecanização, da desumanização. Você está bem? Fez o que tem que fazer? Ótimo. Se tem algum problema, quem ajuda esse problema são as igrejas, são os pastores, as igrejas católicas, enfim, que se unem. Então, quando ela fala de Deus, Jesus, é porque as pessoas aqui ficam muito carentes. Eu converso com as pessoas e muitos desses imigrantes que eu olho nos olhos, há um vazio. A saudade de casa, mas não pode voltar. Tem esposo, filho que está crescendo no Brasil, ele não está acompanhando, então ele se apega no Supremo, na divindade, Deus. Você chega nas igrejas aqui, no templo do pastor Ronaldo, mais de 400, 500 pessoas estão aqui, se sentindo confortados. Você vai na igreja católica, a mesma coisa. Então, você tem tudo, o acesso ao material, mas o espiritual ele entra numa defasagem, que se você não tiver uma ajuda, um apoio, o sonho ele fica, vamos colocar, uma coisa truncada, não completa e não se fecha. Por isso que a Heloísa coloca isso, que é uma coisa para todo mundo, não é isso? Exatamente. A Bíblia diz que muitas pessoas nunca ouviram falar do nome de Jesus e que o trabalho do cristão é mencionar o nome dele. Tudo começa através do nome de Jesus. Então, é importante, é uma forma de ajudar as pessoas. A gente pode ajudar as pessoas de várias maneiras, dinheiro, fazendo alguma coisa para elas, mas simplesmente falando o nome de Jesus. Que já Uma dá coisa muito simples. conforta, né? Na época do Covid, as pessoas que realmente passaram por aquela crise de uma forma tranquila foram as pessoas que tinham uma crença forte. As outras pessoas, eu estava dirigindo naquele tempo profissionalmente, e as pessoas estavam cometendo suicídios nas ruas, dirigindo contra o tráfego, batendo nas pontes, que não estava sendo muito mostrado aqui, e porque achava que o mundo ia acabar. Agora, quando as pessoas que têm uma crença, elas veem, isso é uma dificuldade, eu vou tentar achar algo positivo para sobreviver a esse período, que é a história de Jonas na Bíblia, que dentro da baleia resolveu orar. Ele não Exato. perdeu a esperança nem quando parecia que tudo já tinha terminado, né? Exato. Pois é, a Heloísa está aqui. Luísa, o teu livro está aqui. Eu sei que você está preparando outro livro, né?
tem já um segundo aí, Isso. que essa é a capa do segundo. A capa qual que é Isso. aqui? Vamos verificar aqui. Essa foi a capa que veio para mim no Enquanto ela procura a capa aqui, eu vou falar o essa seguinte. da- Você que está acompanhando o Mundo Afora, a gente está aqui direto aqui da cidade de Monverno, fazendo todo esse trabalho. Estou aqui com o pastor Ronaldo Nascimento, está o Francisco Carvalho. Daqui a pouco tem um outro imigrante que vem, ele vai falar a história dele, aquele imigrante também do dia a dia, que é aí de Poços de Caldas. E essa é a próxima capa. Quer dizer, na Não, verdade, esse livro já está publicado também, está lá Tá. no Brasil, no Amazonas. tá No Amazonas. no Amazon. Qual Os o nome dois. dele? Preaching Wills, Uhum. ele está no Amazonas do Brasil, e esse também. Are You a Jay When Crossing the Street? Ok. Agora, a capa desse livro é engraçada porque no meio da noite, eu tive um sonho com ela e eu desenhei o meu sonho. É que não dá para mostrar aqui na câmera, mas vamos lá. E aí eu mandei para agência e eles transformaram aquela visão na capa do livro. Ok. Heloísa, eu agradeço a sua participação. Legal, Heloísa veio aqui, atendeu o nosso convite. E a gente está mostrando toda a situação. Quer deixar um abraço lá para o Brasil? Fica à vontade. Obrigada. Um abraço para todos meus familiares, amigos, que eu ainda tenho contato pelas redes sociais. E para o meu filho Silas Freitas Corveduc. E para todos que assistirem. E eu quero terminar com um presentinho para o Walter. Eu vou abrir depois. Você deveria abrir agora. Foi uma indicação não abrir, mas está aqui, gente, olha. É o livro dela, o livro da Heloísa. Eu vou ler com o maior carinho. Obrigado, viu, Heloísa? E nada mais. Muito Tem obrigado. esse daqui também. E tem também o próximo dela que está aqui. Esse Isso. gift card para você. Ok, então, cartão. Luísa, obrigado. Beijo. Obrigada, foi um prazer. Nós vamos chamar o nosso intervalo. Pode ficar aqui e daqui a pouco a gente volta. Tem outro brasileiro que vai falar aí de Poços de Caldas. A gente volta daqui a pouco. Até já. Tchau, tchau. O Hospital Odontológico Implar é referência nacional em odontologia. Equipado com as mais avançadas tecnologias do mundo, realizamos procedimentos com rapidez e precisão. Nosso laboratório digital próprio garante a qualidade dos nossos serviços. Além disso, temos um consultório com inteligência artificial que aprimora a experiência do paciente. No Implar, a inovação e a excelência caminham juntas para transformar sorrisos. Mais um lindo dia na linda Poços de Caldas. Espera, o que é isso? É o pessoal do escritório da BG Imobiliária acenando para mim. E por falar na BG Imobiliária, você já conhece ela por dentro? Então vou mostrar para vocês. Fica aqui na Rua Santa Catarina, número 407. Olha aí o Theo, o mascote da BG. Prontinho, já entrei. Aí está o pessoal da BG trabalhando incansavelmente para prestar um excelente atendimento. Para quem não sabe, a BG Imobiliária já existe desde o ano de 1977. Por isso é a melhor e mais tradicional imobiliária de Poços de Caldas. Ela é referência em administração de imóveis, locação, venda de imóveis prontos e empreendimentos na planta. Por isso, siga o perfil da BG para ficar por dentro das melhores novidades de imóveis em Poços. E olha aí o pessoal do digital, eles que cuidam do atendimento online e do marketing. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo voo, pessoal. Senhores passageiros, bem-vindos à Royal Viagens. Nosso destino é te levar a lugares incríveis do mundo. Na sua viagem a lazer ou trabalho, a Royal Viagens garante o melhor preço em passagens aéreas, hotéis, cruzeiros, locação de carro, suporte no passaporte e visto. Siga no Instagram, @Royal Viagens Turismo e faça uma visita na Rua Junqueiras, no Passo das Águas, em Poços de Caldas. E tenha uma boa viagem. Pois é, nós estamos de volta aqui, mundo afora.
direto aqui da cidade de Monverno, aqui no estado de Nova York, nos Estados Unidos, conversando com os brasileiros. Passou por aqui o pastor Ronaldo Nascimento, que vai voltar daqui a pouco, Francisco Carvalho, Heloísa, que mostrou o livro, que eu ganhei, tive o privilégio de ganhar esse livro. E agora está esse brasileiro, que é o Bruno. O Bruno é despachante aqui na cidade de Monverno. Bruno, você é de onde no Brasil? Fala o teu nome completo. Sou de Poços de Caldas, meu nome é Bruno Miglioranzi, sou da família Miglioranzi em Poços de Caldas. Bem conhecida lá, né? Sou sobrinho do Galo. Famoso Galo. Famoso Galo, que saudoso Galo. era o presidente da Vivaldinos da Vivaldes, né? E eu trabalho aqui com a área de despachante. Eu faço todo tipo de serviço de... aqui a gente chama de DMV, seria o Detran do Brasil, né? Certo. Eu faço todo tipo de despachante, emplacamento de carro, ajudo o pessoal a tirar a carteira de motorista e também alugo carro para o pessoal que precisa de carro aqui. Eu tenho carro de aluguel. Agora me fala a questão da carteira de motorista Drive License. Como é que é, por exemplo, a pessoa chegou no país, para ela tirar essa carteira de motorista, ela tem que estar documentada? Qual a regra aqui? Não, atualmente hoje a pessoa ela pode ser turista, não tem problema. A única coisa que ela vai ter que fazer, aqui a gente tem que ter 6 pontos para ter a carteira de motorista. Então a gente tem que unir esses 6 pontos, que seria comprovante de endereço, você tem que ter uma conta bancária aqui, você tem que ter talvez uma conta de luz no seu nome, mas essas coisas tudo a gente consegue reunir, ajudar a pessoa a ter todos os documentos certos para poder estar tirando a carteira de motorista dela. E você atende brasileiros, ou imigrantes de outros países? Como é que é o teu atendimento? Sim, eu faço brasileiro, eu faço hispanos e também faço americanos também. Sim, sim. É. E entre brasileiros, hispânicos e americanos, qual que é o mais complicado? Enfim, como é que é esse universo de expectativa para dirigir aqui no país? Olha, eu acho que gera tudo meio que parecido, sabe? Só que um pouquinho mais complicado, talvez às vezes seja os hispanos, que muitas das vezes não tem todos os documentos que a gente precisa e a gente tem que estar correndo um pouco mais atrás de outras coisas para poder ter a licença deles. Pois eu estou conversando aqui com o Bruno, ele é despachante, mora aqui na cidade de Monverno, está participando aqui do Mundo Afora. Agora, Bruno, você tem uma tradição na família de migrar para os Estados Unidos, porque teu pai, Meu eu pai, entrevistei o pai dele. O pai dele morava no famoso, né, lá no Carandiru. Carandiru do Leitoa. Eu fiz Exatamente. essa matéria, foi uma matéria que repercutiu muito. Inclusive, ela foi exibida para a Band, porque a Band Nacional, eles queriam essa matéria. Exato. E a repórter que estava aqui não conseguiu. Aí eles me pediram no Brasil Repórter a matéria e passou na Band Eu tô na Nacional, Band. mostrando que o Carandiru do Leitoa era muito interessante. Era o seguinte, imagina, exagero um pouco da minha parte, mas só para você entender, 50 pessoas e 30 camas, 10 estava num... Quem trabalhava à noite, claro, dormia só de dia. Quem trabalhava de dia, dormia à noite. E acontecia nos feriados, lá no Carandiru, que ninguém ia trabalhar, então, quer dizer, tinha que dividir o tempo. Gente, foi uma matéria fantástica e o pai do Bruno fazia parte desse local, que foi muito legal. Exato. Meu pai, ele era dono da casa, ele alugava a casa sozinho e levou o Leitoa para dentro da casa, e aonde o Leitoa levou todo mundo do Vila Rica lá para dentro. Lá. A Vila Rica em peso estava na casa, gente. Então, exatamente. E eles só permitiram a minha entrada como repórter. Eles falaram, você pode... A Globo tinha pedido, eles não queriam. Eu falei, mas por quê? Eu falei, não, porque você é lá de Poços, é da nossa região, então nós aceitamos. Então, para entrar no Carandiru, entre aspas, tinha que ter regras. Se não cumprisse a regra, e todos votavam. Para eu fazer a matéria, teve uma votação lá. Walter, pode ir? Pode. Aí eles aprovaram, aí eu fiz a matéria. Muito legal. Mas, Bruno, bacana aí você está trabalhando, né? Você
E o que você sente nessa questão do Trump, no seu trabalho, no convívio, nessa mudança toda? O que você pode falar? Olha, tá bem complicado agora com essa mudança que o Trump tem feito aqui no país, porque o país gira assim, o país gira em cima da construção. Todo mundo que trabalha na construção leva o país. Eu acho que quando a construção para, tudo para, porque os Estados Unidos ele é um país de consumismo. Então a pessoa o ano inteiro ela está reformando, o ano inteiro ela está fazendo alguma coisa dentro da casa dela. Eles gostam de fazer isso, entendeu? Então, se não tem a construção, porque não tem a mão de obra, se eles estão tentando tirar os imigrantes que faz a mão de obra no país, eu acho que tirando os imigrantes da construção, o negócio para, o país É para, o que está acontecendo agora. entendeu? E é o que o país está tendo. Tem muitas obras paradas aqui. Bruno, eu vou te agradecer, viu? Quer mandar um abraço lá para o Brasil? Mandar um abraço aí para todo mundo aí que está me assistindo aí, minha família, minha mãe está assistindo lá. Um abraço. Mandou até uma fotinha ali para mim, já que ela estava na Qual que é o televisão. nome dela? Dária. Não, Dária, ele está aqui, está bem, viu? Visitei onde ele mora lá, está muito bem aqui. Vai sair uma matéria ainda lá Vai de sair casa. uma matéria com ele, o trabalho dele. É muito legal. Exatamente. Meu pai, meus tios, tudo, minha tia Cleusa, minha tia Miriam, minha tia Lucy, minha tia Cláudia, tá todo mundo assistindo lá, tá todo mundo. Todo mundo se sente abraçado aí no Brasil. E- Bruno, vamos chamar agora, para dar uma amenizada, o Roberto Trevisan. Roberto Trevisan, cantor, compositor, ele está com a música que ele gravou com o Falcão, mas já vem preparando. Ele vai fazer uma homenagem a Raul Seixas. Ele preparou um tributo, gravou aqui em Nova York. Eu vi o vídeo, muito bonito, que comemora os 80 anos do Raul Seixas, né? Se ele tivesse vivo, estaria completando agora, no próximo sábado, 80 anos de idade. Você vai ver esse vídeo, está muito bonito. Mas vamos chamar o vídeo do Roberto Trevisan cantando com o Falcão. Vamos lá? Essa é uma pequena história de um matuto corajoso que saiu de Minas Gerais para viver o seu sonho americano. É isso aí, Trevisan, caboclo carretado. Eu parti de tão distante, foi de Minas minha gente. Com coragem vim buscar o meu sonho americano. Sou matuto sonhador, latino-americano, trabalhando em Nova York e vivendo os meus sonhos. This is not o que eu quero. Vou voltar pro meu Brasil, It is only uma ilusão. Nova York, meu irmão. This is not o que eu quero. I'm not back to Brasil. It is only uma ilusão. Nova York, meu irmão. É isso aí, galera. Esse é o Matuto Sonhador, diretamente de Nova York City pro mundo. É isso aí, galera. Aqui é Falcão, direto de Pereiro, no Ceará. Já faz tempo que eu estou nessas ilhas tão distantes, Nova York e o Havaí. E esse é o sonho americano. E conheci cidades lindas, Chicago e Miami. Nada disso tem valor ao matuto sonhador. This is not o que eu quero. Vou voltar pro meu Brasil, It is only uma ilusão. Nova York, meu irmão. This is not o que eu quero. I'm not back to Brasil. It is only uma ilusão. Nova York, meu irmão. É isso aí, galera. E a saudade me leva de volta pra minha terra. Tô chegando, Minas Gerais, Ceará, Brasil. É isso aí, Trevisan, caboclo carretado. Pois é, nós voltamos aqui, o pastor Ronaldo Nascimento volta. Pastor, amanhã é o Dia dos Pais aqui nos Estados Unidos. Então,
então é um momento que as famílias se reúnem, presentes, então, e a igreja também se prepara para completar os 15 anos, né, pastor? Isso mesmo. Logo mais à noite estaremos celebrando aqui o Dia dos Pais, que é amanhã. Nós vamos estar fazendo isso antecipadamente. E dia 21 de junho, no sábado seguinte, teremos aqui o 15º aniversário da Assembleia de Deus, a Olha, nossa que igreja, beleza. Muito a bom. qual o Senhor tem confiado esse projeto, esse trabalho para nós. Estamos aqui, abraçando a comunidade brasileira, a americana também, né? O povo americano que vem, a hispana que aparece. Então, fazendo o ID do Senhor Jesus. Então, o Dia dos Pais, aproveitando, deixando uma palavra aí para os Dias dos Pais, né? Que possamos, né, como pais, deixar um legado para os nossos filhos, em que nós vivemos em tempo em que muitas famílias estão famílias disfuncionais, né? Famílias que estão carecendo de um pai, né? Dessa paternidade, e nós precisamos aí resgatar essa paternidade para uma geração que está enfrentando tantos desafios e às vezes com um pai perto, mas longe ao mesmo tempo, Verdade. para educar e para dar exemplos para eles. Pois é, nós estamos aqui ao vivo da cidade de Monferno, fazendo um trabalho exclusivo para você em Minas, no Brasil, Poços de Caldas, região, mostrando o que de fato está acontecendo. Eu queria agradecer também a Di Ferreira que veste o apresentador há mais de 30 anos aí no circuito Poços, sul de Minas, São Paulo. A Di Ferreira, está aí o telefone 3714-7989, que confecciona ternos, camisas, desculpa, gravatas, tem uma linha especial para deixar o homem elegante, seja num evento corporativo, numa festa, enfim, você vai se sentir muito bem. Está aí o telefone, fala com Ferreira, com a equipe, fala que você viu o mundo afora e você vai ter um desconto muito especial. A gente está chegando na reta final do programa, mas eu queria, daqui a pouco vou chamar Francisco e Heloísa, eles vão vir aqui. Nós estamos assim, falta 2 minutos ainda. Então, eu quero falar uma notícia aqui, ó. Pastor, foi presa essa semana uma chinesa aqui. Ela estava tentando entrar no aeroporto dos Estados Unidos. Ela é uma pesquisadora, né, da Universidade de Michigan. Está vendo a foto dela? Só que tem um detalhe. Essa mocinha com essa cara ingênua, ela estava transportando um vírus mortal. Esse vírus seria inserido na agricultura dos Estados Unidos. Isso é fato, gente. O que esse vírus ia causar? Mortes, vômitos, diarreia. Quer dizer, esse vírus ele espalhar nas plantações, naquilo que a pessoa consome. Quer dizer, olha só. Então, a imigração conseguiu segurá-la, e ela já trabalhava aqui como pesquisadora da Universidade de Michigan, foi identificada, eles viram que tinha alguma coisa errada, foram checar, realmente era um vírus que o pessoal falou, olha, se ele tivesse entrado nos Estados Unidos, o vírus, aí é uma tecnologia que eu desconheço, mas só passando a informação, seria fatal. Como aconteceu o vírus da Covid-19. Né? Gente, para esse final, eu vou chamar aqui, ó, chega aqui a Heloísa. Heloísa, vem cá, Francisco. Chega aqui. Vamos sintonizar vocês aí. Exatamente. Gente, esses são os brasileiros. Aqui do meu lado são os cidadãos do mundo. Pastor, Francisco, a Heloísa, eles representam milhares de brasileiros que, nesse momento, estão correndo para pegar um lugar no futuro. O futuro começou ontem, mas eles já estão nos trens, na pintura, limpando casas, onde quer que estejam esses brasileiros, a homenagem do programa Mundo Afora. Eu me senti muito feliz nesses dias aqui nos Estados Unidos. Viajei para várias cidades, como foi falado, conversei com muitos imigrantes
Isso agregou valores ao meu trabalho que a TV Postos apresenta, que a TV Postos é pioneira na questão de imigração, pioneira no Brasil na questão de imigração, porque todo esse trabalho existe há 34 anos. Então, todos eles que estão aqui comigo representam os milhares e milhares de mães, pais, filhos que, nesse momento, estão correndo, indo para algum lugar, pegando trem, ônibus, dirigindo nas rodovias. É um mundo que não para. É uma movimentação sem precedentes, porque esse país exige que você tenha alma forte, pensamento decisivo e coragem. Porque se faltar coragem, você não sobrevive nesse país. Pastor Ronaldo, Heloísa e o Francisco são esses heróis de fatos que sobrevivem, que enfrentam o dia a dia, mesmo com uma intolerância de um governo federal que culpa os imigrantes, que quer jogar nas costas dos imigrantes uma situação que não compete a eles, que todos que aqui estão trabalham e contribuem com o país. Gente, um abraço, beijo para o Brasil. Pastor Ronaldo, obrigado. Heloísa, meu querido amigo Francisco, vamos dar um tchau para o Brasil? Tchau, Brasil. Tchau, Fiquem com Brasil. Deus. Tchau.